Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. É muito bacana estar com vocês aqui todos os dias e será mais bacana e importante que o nosso papo de hoje chegue ao maior número de pessoas, porque nós vamos tratar de alguns temas aqui que você não verá em hipótese nenhuma serem tratados pelos grandes meios de comunicação e até em outros setores também da sociedade. Se você está chegando agora, se inscreva, você que é muito bem-vindo também. Assista os nossos outros vídeos, compartilhe, chame seus amigos para virem interagir conosco aqui. Dê o joinha porque ajuda a gente a chegar mais longe e mande seus comentários porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu começo nosso papo com uma questão para refletirmos. O que há em comum, o que liga determinadas pessoas aqui no nosso país no momento que a gente está vivendo? O que pode unir, por exemplo, um pastor Silas Malafaia, que dispensa comentários, todo mundo conhece, o ministro Paulo Guedes, aí você já vai ficar com essa dúvida, né? O que liga uma coisa à outra? Aliás, gente, a dúvida é que movimenta a humanidade, né? A curiosidade, saber como é que funcionam as coisas, como é que são os fenômenos, é que motiva a sociedade a ir para frente. Então, o que liga o Malafaia ao Guedes? E o que liga Guedes e o Malafaia é o pastor Valdemiro, do Feijão Milagroso, entre aspas. E o que liga todos eles à família Marinho, a família que detém o maior complexo de comunicação da América Latina. Não é pouca coisa, né? O que eles têm em comum? E até uma figura que surgiu em alguns meios recentemente, como o senhor Olavo de Carvalho. O que essa gente toda tem em comum? Todos eles, gente, contribuem de algum modo para uma alienação, um desconhecimento das questões políticas e econômicas aqui do nosso país. E tudo isso beneficia quem? O operador da economia a favor de pequenos grupos internacionais e nacionais, que é o Paulo Guedes. Essa é a conexão entre todos eles. Todos eles acabam funcionando de um certo modo para uma alienação, um empobrecimento da reflexão crítica aqui no nosso país. Eu estava relendo esse livro aqui do professor Inácio Ramonet, quando eu fiz pós-graduação em telejornalismo, foi um material que eu achei muito bacana. E ele diz aqui, é um dos maiores especialistas em comunicação, aliás, os espanhóis, eles estudam muito comunicação, a manipulação das massas, a TV lixo, como eles chamam, TV basura, enfim. E nesse ponto aqui ele diz o seguinte, na opinião dos sociólogos, a televisão tem 3 funções: informar, educar e distrair. Ela pode tornar-se alienação, cretinização, embrutecimento e levar à descerebração coletiva, à domesticação das almas, ao condicionamento das massas e à manipulação dos espíritos. Outros sociólogos se debruçam sobre esses temas. Eu já mostrei para vocês aqui o Noam Chomsky, que ele fala muito sobre isso, e todos eles bebem lá na fonte de Hegel, lá atrás, né, que o Hegel dizia que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Pois bem, essa estrutura toda, ela despolitiza as pessoas em vários níveis. O Paulo Guedes é uma figura que está do lado do Bolsonaro e ele já mostrou que não tem escrúpulos, que ele mente, que enfim, ele está ali para cumprir a missão de favorecer grupos econômicos. E aí, só para ilustrar, né, vamos ver aqui como é que funciona o despudor de algumas figuras. É uma pessoa que se coloca numa situação ridícula de ter um sanfoneiro que virou ministro com um presidente com quem ele não tem a menor identidade, mas está sendo útil para os negócios aqui no nosso país. Então, ele se submete a esse tipo de situação aqui. Há uma situação de ter um cara tocando uma Ave Maria para as vítimas da Covid. Vamos relembrar, porque a gente não pode esquecer essas coisas, né? Vamos lá. Quer dizer, o Guedes, ele não se constrange, gente. Ele não tá nem aí para Bolsonaro, não tá nem para sanfoneiro, não tá nem para intérprete de Libras, ele tá ali para fazer negócios, para ajudar a iludir o povo brasileiro. E nesse processo de ilusão, o Bolsonaro funciona como uma ferramenta muito importante. E os irmãos Marinhos, eles também estão querendo derrubar o Bolsonaro, como muita gente pensa? Não, porque eles estão fazendo negócios como nunca.
como eu disse a vocês, né, o maior grupo empresarial de comunicações da América Latina que está entrelaçado com os grupos financeiros nacionais e internacionais. Eles estão fazendo aqui no nosso país aprovação de medidas que eles lutaram a vida inteira editorialmente e não conseguiram. E no governo Bolsonaro eles estão conseguindo. A gente pode ver qual a postura que eles terão em relação à CPI do Senado. A CPI, gente, ela pode surpreender a todos nós e enfraquecer o Bolsonaro e revelar muitas questões que nem a Globo consiga ocultar. A Globo já não cobre as lives do presidente da República, finge que o presidente não existe, porque se considerar o presidente, ele acaba sendo exposto e acaba sendo desgastado. Então eles preferem não mostrar muita figura, que é uma maneira velada de apoiar, né? Porque não tem como defender absolutamente nada no campo da racionalidade, vindo do presidente da República. E eu separei aqui a parte final do editorial deles aqui. O que eles acham que deve acontecer na CPI. Eles querem que o Bolsonaro sofra o impeachment? Não. Porque sofrer o impeachment, o Bolsonaro leva junto o Guedes. E se levar o Guedes junto, as bandeiras, as pautas econômicas contra o povo brasileiro, elas acabam sendo paralisadas. Eles dizem aqui, quem sabe a CPI não ajuda o governo a errar menos daqui para frente? Então eles acham que o Bolsonaro tem conserto. Obviamente eles querem que o Bolsonaro fique o máximo, porque quanto mais ele ficar, todas essas reformas que retiram direitos do povo brasileiro, elas vão passando. Bom, o que tem a ver então essa turma toda com o Silas Malafaia? O Silas Malafaia, gente, ele ficou mais escancarado enquanto um líder político e não um líder religioso. Ele utiliza a religião para fins políticos. E as pregações dele hoje na internet são pregações político-partidárias de extrema-direita, usando sempre a teoria do medo para fazer com que rebanhos muito grandes de pessoas tenham uma posição política favorável a uma figura como, por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro diz que é cristão, então as pessoas, olha, o cara é cristão, o cara é nosso, vamos ficar com ele porque ele está do nosso lado. E no campo político, o Malafaia ele não tem também escrúpulos, né? Assim como o Paulo Guedes não tem, ele suporta aquelas situações, o Malafaia, descaradamente, ele diz coisas desse tipo aqui. Vamos lá. Então, tudo aquilo que escraviza o homem é abominável. Seu partido, como toda a esquerda, é o PSOL, PT, PDT, PSB, PCdoB, em tudo que é Câmara Municipal, votaram a favor da ideologia de gênero. Não é ciência de gênero, não. Essa ideologia que quer dizer que o sexo não é biológico, que o indivíduo não é masculino nem feminino. Para nós, Deus fez macho e fêmea. É isso que um verdadeiro cristão acredita. Então, gente, olha só a técnica macabra, a técnica diabólica, a técnica satânica, já que estamos falando aqui em questões religiosas, né? O Malafaia e pessoas como ele incute o medo nos seus fiéis de que se esses partidos que têm pautas sociais e pautas econômicas ele prosperarem, eles estarão atingindo aspectos morais da sua família, enfim. E aí eles são levados a apoiarem politicamente, no voto, a darem apoio que podem, a um presidente como a figura do Bolsonaro, que é apenas um fantoche, porque quem está mexendo na questão econômica toda, quem está conduzindo, é Paulo Guedes sem interferência ou interferência muito mínima do Bolsonaro. Olha que paradoxo. As pessoas então ficam felizes ou ficam confortadas de terem uma figura como o Bolsonaro, a presidência da República, que defende a família, essa coisa abstrata, né, que é colocada para o cotidiano. E no plano material, os mesmos fiéis são roubados. Os fiéis são roubados na sua previdência social, vão ter que trabalhar mais, vão ter menos futuro, um futuro menos confortável. A saúde é sonegada, são menos investimentos para a saúde, menos investimentos para a educação. Cada vez mais nós temos problemas sociais mais graves, mas isso acaba não fazendo parte do debate político. As pessoas vão sendo enganadas. E o senhor Olavo de Carvalho, do outro lado, que eu citei também. Aí é um aspecto interessante, porque existe uma parcela de pessoas que detiveram poder econômico, tiveram algum nível de escolaridade, mas que nunca entenderam também os fenômenos econômicos e políticos e passaram a acreditar que os problemas brasileiros são problemas dos comunistas ou causados por comunistas, por esquerdistas. E Olavo de Carvalho surgiu como uma pessoa que uniu essas pessoas para elas não se sentirem tão ignorantes.
elas começarem a entender que os problemas brasileiros estão num campo que a gente não consegue perceber também. Então, uns inventam fantasmas no campo religioso e outros inventam fantasmas no campo ideológico. E no final da história, quem se dá bem com esse processo todo é o Paulo Guedes, que comanda todo um processo de exploração do povo brasileiro a serviço de grandes grupos, como os grupos de comunicação. Gente, vamos analisar aqui o que está acontecendo no Brasil. O orçamento da União para a Educação já foi totalmente destruído. A educação no Brasil ela vem sofrendo um desastre, um desmonte muito grande ao longo dos últimos anos no governo Bolsonaro. E a gente vê notícias como essa aqui, ó, no jornal. Deixa eu ver se dá para pegar para vocês aqui. Acionistas por trás da lousa. Grupos empresariais vão às compras de escolas no mercado de 80 bilhões de reais. Gente, quanto mais a educação pública for destruída, mais a educação privada vai ser buscada. E os empreendedores internacionais nesse segmento estão percebendo isso, que no nosso país nós temos um governo que está destruindo a educação pública. Está cada vez mais colocando matérias, pagas ou não pagas, que a escola não funciona, a escola está empobrecida, a escola não tem computador, não tem internet, tem ideologia de gênero, tem professores que são doutrinadores, e aí as pessoas vão sendo induzidas a botarem seu dinheiro e fazerem mais sacrifícios para botarem seus filhos para terem um futuro numa escola privada. Isso aconteceu também na previdência privada aqui no nosso país, né? A reforma da Previdência, que dizia que o Brasil ia quebrar, que não sei o que, aquela história toda, acabou fazendo com que a previdência privada no Brasil chegasse agora em 2020 a 1 trilhão de reserva, gente. As pessoas ficam sem perspectiva de se aposentar no futuro, então elas são obrigadas a irem para um plano de previdência privada. Eu peguei aqui uma matéria na revista Exame, já em 2019, com a reforma da Previdência ainda sendo estruturada, né? Muita gente já começou a se preocupar com o seu futuro. E em 2019, novos depósitos em planos de previdência privada aberta, né, somaram 124 bilhões e 400 milhões de reais. Foi expansão de 16,9% frente a 2018. Então, quanto mais a gente tem a infraestrutura do Estado brasileiro, a saúde, que esculhambada também faz a gente ir para plano de saúde privado, a previdência privada, a educação, quanto mais eles destruírem o Estado, mais as pessoas são obrigadas a gastarem tudo com empresas privadas. E essas pessoas estão com medo dos comunistas, estão com medo da ideologia de gênero, e os espertalhões vão fazendo esse tipo de manobra de alienação para enganar o povo brasileiro a todos os dias. O Bolsonaro, como representante desse atraso todo, ele fica tentando mostrar que o Exército vai funcionar a seu lado como uma espécie de milícia particular, que ele pode acionar o Exército a hora que ele quiser para proteger os valores da família, os valores, enfim, econômicos, enfim, de alguns grupos, né? E ele disse aqui numa entrevista que ele deu na sexta-feira, ele afirmou que, se preciso, o Exército será convocado para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição Federal, e que faz referência aos direitos individuais da população, como o de ir e vir ou a liberdade religiosa. Gente, vocês acham que tem cabimento o Exército ser convocado para garantir liberdade religiosa? Isso faz parte de alguma realidade? Ou seja, é mais um medo que é colocado o tempo todo. O Bolsonaro ele fica trabalhando com essas categorias. Vamos perder a nossa liberdade está em risco, vamos chamar o Exército. E muita gente no Exército acaba caindo nessa história, como a história de muitos anos atrás, de 2 décadas atrás, onde existiam alguns mistérios no interior do nosso país também, e isso ganhou a mídia. O Bolsonaro ele está querendo usar o Exército brasileiro hoje para buscar inimigos imaginários, inimigos que não são vistos. O Braga Neto fez um discurso outro dia que tem que se respeitar a vontade das urnas e que tem pessoas, mas eles não identificam. Então, o Bolsonaro ele quer motivar o Exército para buscar o quê? Aí eu me lembrei dessa história aqui, né? Chupa-cabra. Há 20 anos, lenda sobre o bicho que mutilava animais assustou moradores no interior de São Paulo. Ele quer convidar o Exército, ou convocar o Exército, para pegar os chupa-cabras vermelhos, né? Os chupa-cabras satânicos, né? As pessoas que estão, de um certo modo, tentando conspirar
contra a nossa moral, os nossos costumes, a nossa família. Gente, é um discurso requintado, sempre se utilizou esse tipo de discurso desde os anos 40 para justamente iludir o povo, distrair a população, para que outras situações, outros interesses fossem capitaneados a favor sempre do grande capital. No nosso país nós estamos vivendo essa situação. Nós temos que continuar a criticar, continuar a alertar as pessoas. Olha, não caia nessa lorota. Você está com medo de espírito, está com medo de comunista, você, no fundo, você está sendo manipulado para ajudar a sua própria desgraça, o seu próprio empobrecimento, a própria perda de futuro do nosso país, a própria perda de reflexão crítica. E como disse o Inácio Ramonet, os grandes meios de comunicação não querem que a gente levante essas questões. Isso jamais você vai ver na Globo News, vai ver na Record, na Band News, esse tipo de papo que a gente está levando aqui. Então seria muito legal a gente poder provocar algumas mentes e corações do tipo, meu amigo, será que você já percebeu que você fica agarrado em Bolsonaro por conta do teu pastor, por conta de omissão das grandes redes de televisão, por conta do discurso liberal, por conta desse grupo de insanos olavistas que estão nas redes e você está sendo roubado, que você não pertence à mesma classe social das pessoas que estão lucrando no Brasil e no mundo? Então, a gente dá aqui a nossa contribuição. Vamos ver se a gente consegue agora com essa CPI, pelo menos fazer com que algumas verdades sejam tão marcantes, alguns crimes sejam revelados de uma maneira tão gigantesca que não possam ser escondidos pelo discurso religioso, pelo discurso da grande mídia e pelo discurso econômico. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.